Cristo morreu na cruz em dor, seu sangue as manchas me lavou e perdoou os erros meus. Tudo foi pago, livre estou. Morreu por mim, morreu por mim, morreu por mim. Morreu por mim, do pecado me livrou, sim, me livrou. Hei de cantar nos dias meus, Cristo morreu e salvo estou. As harpas de ouro pelo céu, os anjos fazem ressoar, pois que Jesus em dor morreu, mas os perdidos resgatou. Morreu por mim, morreu por mim, morreu por mim, morreu por mim, e do pecado me livrou, me livrou. Hei de cantar nos dias meus, Cristo morreu e salvo estou. Amém. Amém, né? Nosso irmão Miguel, ele dispensa apresentações, né? Ele frequentou aqui mais de 20 anos, né, Miguel? 19 anos, assim, exatamente, né? Mas, assim, são muitas as coisas aqui que ele já fez aqui no currículo dele aqui, né? Mas eu vou resumir algumas coisas, porque é muita coisa, bastante. Mas aqui, ó, ele é autor de 25 livros, né? Entre eles, Livro da Casa do Sucesso, Diversões Perigosas, Invasão Subliminar, Games e Internet. Então, assim, escritor, né? Então, assim, homem inspirado por Deus, para escrever vários livros, né? Então, a gente vai estar bem instruído, né? Primeiramente pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, né? Pelo Miguel aí que vai trazer a mensagem hoje para a gente. E no final do culto tem um segundo tema que ele vai falar para a gente, né? Tem vários temas ali em cima da mesa aqui sobre os assuntos que eles vão falar. E quem se sentir interessado no coração, não vai pagar nada, é só pegar lá os temas, tem vários temas lá, folhetos, né? Quem quiser pegar, fica à vontade. Amém? Amém. Então agora é a hora que eu chamo o irmão Miguel aqui, né? Para ele nos trazer a mensagem dessa manhã. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Faz tempo que eu quero aqui, né? Faz tempo. Seja bem-vindo. De acordo com ele. Bom sábado a todos meus amigos e irmãos. Confesso que realmente eu fiquei muito apreensivo, né, depois de tanto tempo, falar numa igreja que tem ajudado a transformar a vida de tanta gente que já admira, e eu fiquei muito feliz pelo convite, né? E eu quero agradecer também o Josafá, fica de perto, Josafá. Josafá é um grande amigo, né? Ele, toda vez que eu vou fazer alguma programação especial, convido ele e o João, né, que é o irmão do Josafá. Só não lembro o nome do meu querido ali. Benedito. E cadê a Denise? Tem uma amiga minha, a Denise é uma amiga, tá, pessoal? Eu trabalho com televisão, então eu conheci a Denise, a Andréia, Mano G, que é um cantor de rapper, né? Rapper, ele ficou de vir também, não pôde. E também temos a Carmen, eles fazem parte de uma equipe comigo, né? Me ajudaram muito na TV, também com o pessoal do SBT, né? Algumas participações do SBT para Minas. E elas fazem correção das minhas obras, promovem, muito bacana. E então,
O irmão falou que no final vai ter um material que tem a ver com o assunto que será dito aqui. Na verdade, o material, o que acontece? Eles são títulos, tá, irmãos, amigos, sobre alguns temas que envolvem saúde. Não vou falar sobre saúde diretamente, né, por causa do tempo, mas vocês poderão conhecer, né, quer ter mais saúde? Aqui fala sobre alimentação vegetariana, como funciona. Aqui eu venho comentando a história de um famoso lutador, né, que desde os 16 anos de idade, ele era vegetariano roxo, assim, uma pessoa que ganhou milhares de lutas e, mas se deixar de comer isso ou aquilo eu vou ficar fraco. Esse lutador, ele deixou bem, né, específico para as pessoas que não é bem assim. Então, aí eu preparei aqui, falo sobre ele, falo sobre várias pessoas também, físicos, cientistas famosos, que também aderiam, né, ao regime alimentar. Ainda ontem chegou uma notícia para mim do filho de uma amiga que cometeu suicídio aos 19 anos. Fiquei muito triste, ela já tinha perdido o pai esses dias, perdeu 2 amigos de uma só vez também, que infartaram, 2 amigos jovens, e agora vem essa notícia do filho. Então, Deus me iluminou e inspirou para escrever esse tema aqui, que é o suicídio. Como é que começa a ideia de suicídio? O que fazer para orientar uma pessoa? Então, são várias dicas importantes. Aqui também tem um tema chamado Games e Internet, Perigos à Vista. São 2,5 bilhões no mundo de pessoas que estão jogando, que são viciadas nesse tipo de coisa. Então, aqui eu vou falando tudo sobre as doenças causadas por isso e o que fazer para auxiliar. E, por fim, tem mais um, aliás, tem mais 2. Tem esse aqui sobre a questão do bullying. Ontem eu fui participar, eu faço um curso, na Universidade de São Paulo, tem muita gente estrangeira lá, nigeriano, angolano, pessoas da França, né? Então é muito bacana interagir com essas pessoas. E quando eu comentei sobre o título que eu iria abordar lá do curso, que seria o bullying, teve um rapaz que os olhos dele encheu de lágrimas. Seu Miguel, o senhor precisa passar nas escolas para falar sobre isso, porque eu sofro bullying. Então, eu achei interessante, porque ver como Deus vai direcionando, né? São temas que têm a ver com o nosso dia a dia. E aqui é um outro especial, depois vocês vão ver lá, que é sobre mensagens do filmes, desenhos e assim por diante. Bom, então, eu agradeço a Deus que nesses anos todos Ele tem assim abrido caminhos, né, irmão, para a minha vida. Assim, eu me tornei, agora em 2016, eu fui indicado da Academia de Letras do Brasil, recebi todos os honores, homenagens, né, muito bacana. E agora em 2026 eu me tornei membro vitalício, né, também agora da Academia de Letras. E em 2019 eu fui indicado a presidente da Academia Mundial de Letras da Humanidade, seccional sul de São Paulo, onde a minha função é trazer pessoas talentosas, escritores, poetas, né, músicas, pessoas que têm um talento e muitas vezes ninguém reconhece. Inclusive a Denise, ela faz parte, né, agora eu outorguei ela, agora ela é a Denise também fazendo parte da academia e trazendo mais pessoas. Então veja quanta coisa aconteceu desse meu suíço, né, Daniel, como venho aqui há muitos anos. E então, aí agora o tema que nós vamos abordar chama-se A Volta de Jesus e os Falsos Cristos. Eu peço a todos que nesse momento já preparem suas Bíblias aí, tá ok? Porque o que eu vou falar aí, depois através dos slides que eu vou mostrar, vocês vão confirmar com a Bíblia, para alguém não achar, ele está exagerando. E vai ter uma pergunta também surpresa depois. Então eu quero que todos estejam prestando bem atenção. Vamos ver aqui? Deixa eu pegar aqui os meus olhos, né? Eu peço a vocês que abram suas Bíblias, digamos aqui, em São Mateus, vamos lá, capítulo 24. Mas antes de ler, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Para chegar a esse culto de hoje, eu entrevistei muitas pessoas, tá? Perguntando sobre a volta de Jesus. E pelo que eu tenho percebido até na internet, está muito difícil você ver pessoas falar sobre isso hoje. Parece que estão esquecendo, né?
de falar sobre a volta de Cristo. E eu procurei muitos materiais, eu tenho que ver alguma coisa que tem a ver com o que eu vou falar. Vocês vão lembrar desses folhetinhos aqui. Deixa eu mostrar aqui. Eles estão aqui em 3 versões, tá? Mas o conteúdo é o mesmo. Isso aqui é um folheto muito conhecido da nossa igreja. Da igreja adventista, que é o Voltará Jesus. E nesse folheto vem falando que são mais de 700, 700, quase 1000 profecias dizendo que isso vai se cumprir. Então eu achei o folheto muito bem escrito, muito bem feito, porque realmente ele bateu com os temas que fui pesquisando. Vamos ler então São Mateus 24, versículos de 1 em diante. Depois a gente vai dar uma paradinha. Podemos ler? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém lhes disse: vês tudo isso? Olha só, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Uma pergunta que fizeram a Cristo, irmãos, isso há mais de 2000 anos atrás. Olha só, há mais de 2000 anos fizeram essa pergunta que tem gente que faz até hoje. Está na igreja há muito tempo, ele vai voltar quando, né? Ele está voltando. E aqui, ó, ele falou o seguinte, versículo 4. Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão dizendo: eu sou Maomé, eu sou Buda, eu sou Confúcio. Ou seja, muitos vão dizer que são quem, irmãos? Não ouvi? Muitos dirão em meu nome. Isso há 2000 anos atrás. Jesus olhou para cá, no futuro, para frente, e disse: muitos virão dizendo: eu sou Jesus. Que coisa, hein? Que coisa impressionante. Como muita gente não lê a Bíblia, muitas pessoas não buscam, né, a palavra de Deus, as coisas estão acontecendo diante dos olhos delas, não estão nem percebendo. Não é verdade? É o que vai acontecer daqui a pouco, quando começar a apresentar os slides. Então, ele diz que muitos virão dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão quem? Há muitos, gente, muitos serão enganados quando aparecerem pessoas dizendo que eu sou o Cristo. Vamos ao versículo 6. Olha só. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei. Olha só, ele pede para vocês que seguem a ele, vocês que creem nele, para não se assustarem, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o quê? O fim. Então a gente vai ouvir falar de guerra, rumores de guerra, acontecimentos terríveis. Ele disse: vocês vão ver tudo isso, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Vamos ao 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o princípio de dores. Gente, fala a verdade. E aí, viram alguma coisa que ele disse aqui que não bateu com o que está acontecendo hoje? Guerras, fome, doenças incuráveis, né? Tragédias, tantas coisas acontecendo nesse mundo, e tem muita gente dormindo, querendo se divertir, né? Festas, bailes, dança, ou seja, as pessoas elas não estão preocupadas, elas não estão buscando ouvir o que Jesus falou e tem falado até hoje através da palavra dele, né? Então, para confirmar
essa passagem bíblica que nós vemos aqui, quando ele diz, né, justamente que muitos verão meu nome, eu sou Cristo, eu peço então que já comece a mostrar os slides. O que vem dizer ali? Em sua primeira vida, Jesus cumpriu o quê? 109 profecias. É isso? Do Antigo ao Novo Testamento. Então, veja que são coisas que estão acontecendo, estão se cumprindo. E as pessoas muitas vezes acham, isso aí não tem nada a ver. Eu tenho uma tia, por exemplo, ela tem o quê? 70 anos para mais. Ela sempre fala, desde criança, eu ouço falar que ele vai voltar e nunca voltou. E o tempo passando, as coisas acontecendo, e ela dizendo que não acredita. Se bem que agora ela está, às vezes ela pede para mim, para eu ler a Bíblia para ela, falar alguma coisa, e a gente vai chegando assim aos poucos. E quando chegar nesse estudo aí, a volta dele, eu acredito que isso vai surpreendê-la, porque o que nós vemos agora aqui, né? Muitos verão os acontecimentos. Aqui vem dizendo que as profecias foram cumpridas somente nas últimas 24 horas, né, de sua vida. E a Bíblia tem mais de 737 profecias diferentes. Aqui vem dizendo que 594 já se consumaram com 100% de exatidão. Já pensou? Mas quanta coisa que já foram assim provadas, né? E uma profecia muito nítida hoje foi que nós vemos, né? Que é Mateus 24, versículo 5. Vamos ver o próximo slide. Interessante agora. Vocês vão ver aí esse homem, por exemplo, é o Jesus poligâmico. Olha só que interessante. Este homem, por exemplo, que vocês veem a aparência dele, né? Barba, o cabelo, a semelhança daqueles quadros, aqueles filmes que a gente vê sobre a vida de Jesus. E aí você vê que ele tem toda a aparência. Veja na sequência. O nome dele é Sergei Toronko, né? Aí vem falando, por exemplo, que ele é até autor de um livro. É verdade, né? Autor de um livro. E ele acredita o quê? Ali vocês estão vendo no quadro a crença dele, né? Ele dizendo ali, por exemplo, que houve uma crise, né? Ele ficou desempregado, e no outro dia ele se reergueu dizendo, eu sou Jesus. Vamos ver mais? Olha só que interessante. Olha quantas pessoas seguem ele, pessoal. Ali, ó, venerando este homem como se ele fosse o próprio Jesus. Aí agora você volta novamente à Bíblia, quando ele diz, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. Cuidado, não acrediteis, porque muitos serão enganados. Não é verdade? Vamos ver mais? Esse é o Jesus moderninho. Isso aí é interessante, ele se apresenta de outra maneira. Vamos ver a próxima cena? Ali está, ele sempre fica descalços, né? Ali ele está se denominando como Jesus, mas ele tem uma outra, digamos que, identidade, né? Vamos ver. Depois de uma viagem de cogumelos alucinantes, um espírito, de acordo com a história dele, apareceu e deu a notícia: você é a encarnação de Jesus Cristo. Desde então, anda com roupas brancas e sem sapatos. Mas, vamos ver quem ele é na verdade. O David, ele é um travesti, tá? E ex-agente do M15, Serviço Secreto Britânico. Mas quando ele sai da função de travesti, ele já se torna aquele homem ao lado, dizendo que é Cristo, de roupas brancas e descalço. Vamos ver mais. Esse aí, por exemplo, é o Jesus múltiplo. Olha só. Ele dizia que era Jesus em vidas passadas. Vejam que, no decorrer dos slides, vocês vão vendo, né, que aparece aí várias pessoas que, conforme Jesus falou, há mais de 2 mil anos atrás, estão surgindo aí. Esse aí é o Henry. Olha que interessante. Eu consegui aqui uma revista, e
Tirei até uma cópia em preto e branco, também colorida aqui, mostrando aqui na capa da revista Isto É. Olha só. Eu sou o Cristo. E aí, gente, é de arrepiar, né? Porque isso que Jesus falou está acontecendo. Mais uma vez aqui, ó. Eu sou o Cristo. Que coisa impressionante. Vamos ver ali. Vocês estão observando que ele está ali sentado em um trono, segurando o cetro, e acima tem um símbolo. Todos conhecem aquele símbolo que está ali naquele círculo? Exatamente, ó. Ali seria o símbolo principal do satanismo, que é o olho de Órion, o olho de Satanás, o olho que tudo vê. Então, observem que ele está a serviço do Deus Órion, Deus pagão, e é de impressionar. Ali diz que o nome dele é Álvaro, como vocês estão vendo. Ele obedece uma voz que escuta desde os 5 anos de idade. Então, aos 31 anos de idade, ele recebeu a mensagem, a revelação de que era Cristo e que deveria mudar de nome para Henrique Cristo. Henrique Cristo. Olha que coisa impressionante a exatidão das palavras de Jesus quando ele falou: acautelai-vos. E ele também tem muitos seguidores, muitas pessoas acreditam que este homem é Jesus. Aí Jim Jones, o Jesus suicida, esse aí, ele ganhou vários fiéis e levou aí muitos fiéis dele ao suicídio. Que coisa triste, irmãos. As pessoas não leem, eles não procuram conhecer, né, quem é Jesus, e acabam caindo nessa cilada, nessas armadilhas. Vamos ver mais? Esse aí vocês estão vendo pelos traços, né? Oriental, é o Jesus venenoso. Choco, Jesus venenoso. Ele liderava a seita Verdade Suprema, dizia ser a encarnação de Shiva, um deus hindu, Buda e Jesus. Só que este homem aí, ele foi morto, tá? Ele foi levado ao julgamento, devido a levar vários fiéis ao suicídio. Então ele foi para, não sei se foi para a câmara de gás, alguma coisa, eu sei que ele foi morto devido às atitudes dele. Tem mais. Esse é o Marshall, né, lá dos Estados Unidos, Santa Fé. Acreditava que o Espírito entrou no corpo dele, de Jesus, e voltou no dele. Uma coisa meio confusa. E olha a crença dele. Vamos ver ali, ó. Ali, ó. Isso daí hoje, alienígenas, ETs, está uma febre no mundo. Mas lá atrás, no passado, já haviam sido implantados na mente das pessoas essa ideia através de filmes, né, Guerra nas Estrelas, Star Wars, né? Vários filmes, vários segmentos, sempre implantando na mente das pessoas sobre os ETs, os alienígenas. E quando a gente lê a Bíblia vem dizendo que Deus criou-nos a sua imagem e semelhança. Ele não fala que ele criou homem com aparência de aranha, de morcego, como são os personagens que mais são consumidos no mundo. Quem seria ali o homem morcego? Muito conhecido. Batman, Homem-Aranha. Ou seja, então são criaturas que não estão na criação de Deus. Isso chama-se licantropia, que seria a união, né, a fusão de ser humano com animal. Não tem ligação com a palavra de Deus. Automaticamente, Deus não criou essas criaturas como são apresentadas aí nos filmes e agora tem aparecido por aí afora. Ele falou que a gente iria ver muita coisa acontecer, coisas terríveis iriam acontecer, mas Ele nos chamou, nos preparou, né, como cristãos, para não darmos, né, ênfase a isso. Digamos, de que maneira? Você não vai cair nisso, porque você está com a palavra de Deus. Então, gente, não tem como você cair nessas armadilhas se você estiver em comunhão, se você estiver ligado às coisas celestiais. Porque Deus não criou ETs, isso aí são criações demoníacas. Só para encerrar essa parte, recentemente eu vi na internet a aparição de criaturas como essa a um homem.
Aí naquele momento ele só falou o nome de Jesus, esses ETs ficaram com medo e se afastaram. Então tem acontecido fenômenos como esse, de quando a pessoa cita o nome de Jesus Cristo, esses seres voltam para trás. Estão percebendo? Então é um engano. Agora aquele que não se prepara, que deixa a sua mente ser realmente carregada dessas informações, assim, acreditando nisso, pesquisando sobre isso daí, de maneira que acreditam que esses seres vão vir para nos salvar, para nos ajudar, como eles estão pregando por aí, serão enganados. Então, muitos virão dizendo: eu sou o Salvador, eu sou o Cristo. Engano. Esse aí é o Haile. Ele seria regente, depois imperador da Etiópia, e criou também a religião Rastafari, hoje com 1 milhão de membros. Vamos ver quem é ele. Ali diz que depois de depois da morte dele, né, o viam como ajuda aí. A encarnação também. Então você vê que tem muita ligação com a reencarnação, encarnação, totalmente ao contrário da palavra de Deus. Então vocês veem mais um. Vamos ver a sequência aqui, mais um slide dele. Sim. Esse aí é o Creighton, tá? Ele foi parar na polícia, que seria então Jesus encarcerado. Agora, antes de concluirmos essa parte, irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui bem séria a todos, tá? Bem séria. Vou pedir aqui toda agora atenção, porque essa pergunta ela é importante. Vocês viram vários personagens aí dizendo ser Jesus. Aí eu pergunto a você aqui essa manhã aqui. Vocês acham, vocês que estão sempre na escola sabatina, estudando, lendo bons livros preparados pela CPB, vocês acham que um homem desse poderia enganar um grupo de adventistas? Opa! Sim? Não. Sim. Acho que não. Então vou fazer o seguinte, antes de respondermos, né, com a parte dos slides, eu vou pedir que o trio venha novamente fazer mais uma mensagem, depois a gente volta ali. Flores que nunca mais puxarão.
Vou encontrar anjos com asas, enchendo o ar com sons de louvor. Vou encontrar heróis do passado, heróis de Moisés, que lá já estão, mas nada será como ver a Cristo, pois nunca alguém tanto me amou. Vai me encontrar, se me abraçar, vai me dizer por quanto tempo me esperou. Vai me mostrar as marcas da dor e vai me dizer que tudo sofreu, pois muito me amou. E vai me dizer que o mal já passou e salvo estou. Que bênção, né, meus amigos e irmãos? Teve pessoas que perguntaram para mim, né? Ô Miguel, você não vai falar nada sobre a música? Eu achei que não seria necessário, porque por enquanto aqui está nota 10, tá? Os louvores que vocês têm escolhido aí, Deus abençoe as escolhas. Eu fui diretor de música há pouco tempo, eu cheguei até a montar um coral infantil, comprei as toquinhas, com uma coisa mais linda. E comecei então a ensinar os irmãos a cantar os verdadeiros louvores. Foi bacana. Não fiquei muito tempo porque o prazo que me foi oferecido foi de 3 meses, que era até o final do ano. Mas então, a questão da música é isso. Eu tenho acompanhado, né, o desenrolar. Eu até conversei com o Josafá, então você sabe, né, bateria zero, não, a gente não usa isso. Então fiquei feliz que tem esse trio, né? Também tem um quarteto lá no Pico do Jaraguá, que é um amigão meu, ele também segue os louvores, né? E se vocês quiserem saber sobre o que eu falo sobre música, o que eu acho, isso aqui foi um livro que eu lancei com a CPB, que é a Casa Publicadora Brasileira, que é o Livre das Garras do Sucesso. A música é a arma e você o alvo. E aqui eu venho falando qual é a música que agrada a Deus, né? Todo tipo de música é do agrado dele. Vem falando também sobre os instrumentos musicais. Existe instrumento adequado e não adequado para se usar em música cristã. Então, as informações que nós temos aqui, de acordo com a CPB, bem dizer, inédita. Graças a Deus o livro tem expandido aí já, né, pelo Brasil, pelo mundo. O Colégio Adventista, né, a rede, adotaram ele como paradidático, leitura para o 8ª série, 9º ano. Isso não sei se estão usando agora, mas durante muitos anos foi utilizado como leitura paradidática. Então, cumpri o meu dever com essa parte da música. Se alguém quiser saber, Miguel, vai falar da música? Fala, vai lá conhecer o livro. E não estou fazendo propaganda, só comentando, tá? Que a preocupação com a música hoje tem se tornado não só difícil no meio adventista, como também nas outras denominações. Está preocupante. Pois eu fiz isso aqui que o Edith estava vendo, os 3 poderes da música. Aqui fala sobre tudo o que acontece durante o momento que você está ouvindo uma música dentro da igreja. Tudo, é uma coisa impressionante, um estudo completo no organismo inteiro, viu? Então eu percebi que quando vocês cantam, cumpre-se aquilo que está escrito de profecia, que os anjos de Deus se aproximam quando você canta louvor que vai diretamente para o alto. Então é muito interessante. Vamos seguir então? Eu perguntei se seria possível um homem como esse que nós fomos apresentando aí enganar adventista. Olha lá, em 1989, ele convenceu alguns adventistas
a deixar a igreja e segui-lo por viver uma vida sem pecado? E em 2000 é isso? Ouviu Deus dizer: você é o Messias. Rapaz, eu fico perguntando, que Deus é esse que esse povo está ouvindo, hein? Um usando coquebel simbólico. Ou, quer dizer, então, cada um que recebeu um chamado não tem a ver com a palavra de Deus. É impressionante como as pessoas acabam sendo enganadas. Então, você vira ali na sequência, né, toda a situação que envolveu este homem. Vamos ver o próximo? Esse é o 666. Outro dia eu estava caminhando aqui na região do Santo André, aí parou um carro, no capô do carro assim escrito 666. Aí depois e aí, o que significa isso aí? Eles falaram que são seguidores do Jesus Homem. E lá na televisão, nos programas da TV, apareceu um grupo desse pessoal lá, viu? Músicas bonitas, um comportamento assim impressionante, o trabalho que eles fazem, mas eles creem que o 666 é um número positivo, é um número bom para eles, né? Então é uma coisa impressionante. E aí está também todos envolvendo com manifestação de demônios e espíritos que aparecem a eles, dizendo que eles são Jesus, para seguir o papel de Jesus. Agora, nós estamos quase finalizando. Não sei se vocês conhecem, que é um livro chamado Enganado pela Nova Era. Esse livro é a história de Will Barron. Will Barron, ele estava um dia caminhando, quando um ser surgiu para ele dizendo que queria chamá-lo para fazer parte do engano, né? Você agora vai ser meu discípulo. Então ele começou a ir para tudo quanto é local, viajava a países, falando desse Jesus que apareceu para ele, né? Não digo que foi assim como esses homens físicos, mas foi um ser que se dizia ser Jesus. Aqui na contracapa vem dizendo o seguinte, ó: quando aquele ser deslumbrante lhe apareceu durante a sua meditação matinal, Will pensou que era Jesus Cristo, mas estava enganado pela nova era. Não tem nada a ver com o que você já tem lido em outros livros aqui, vem dizendo. Aqui vem falando que esse ser tem adentrado em igrejas no mundo inteiro, enganando milhões e milhões de pessoas. Então é um livro que mostra que esse homem teve um contato com o sobrenatural. E um dia, já no auge, né, ele já bem conhecido, o Will, o ser falou para ele, né? Ó, veja bem como ele apareceu, né? Como um ser majestoso, vestes brancas, cabelos longos, né? No capítulo 4 do livro Divulgar Sucesso, que eu venho contando a minha experiência como ex-músico e a experiência sobrenatural que eu tive, eu posso dizer a vocês que a foto que está aqui é a mesma que apareceu, conversou comigo. A Adriana conhece essa história, né? Muitos irmãos que conhecem meu trabalho no ano passado, Josafá, sabem que eu já vim falando que isso é possível. Que ele engana mesmo, ele vem oferecendo o mundo inteiro, fama, sucesso, mas no final é uma armadilha. E um dia, o autor do livro, cumprindo ali o dever dele, né, de divulgar esse ser como se fosse Jesus, esse ser falou assim: Will, você duvida que eu sou Jesus? Olha a pergunta que o próprio diabo fez para o Will. Aí eu disse assim: não, eu sei que tu és o mestre, porque se você estiver duvidando de mim, Will, procure nos 4 evangelhos. Sabe o que aconteceu? O Will foi ler os 4 evangelhos e tornou-se um adventista do sétimo dia, amém, através da leitura da Bíblia. Aí por isso a casa lançou o livro aqui, ó, Enganado pela Nova Era. Que interessante, hein? Então ele era um sacerdote, um sumo sacerdote desse movimento e acabou se tornando adventista, porque o próprio inimigo disse: você duvida que eu sou Jesus? Você duvida? Bora ler os 4 evangelhos, você vai ver. Aí ele descobriu que ele estava sendo enganado. Que coisa impressionante, né? Então, meus amigos, só vai ficar no engano quem quiser. Nós terminamos os slides. Eu até pediria para vocês uns 4 minutinhos, pode ser? Vamos aproveitar aqui, né? A gente
quase não tem vindo aqui, eu tinha feito um estudo sobre esses filmes que mostram assim, tipo, vai vir um meteorito lá do espaço, né? Não mostra muito isso? E as pessoas se preparam, se desesperam. Vocês perceberam, meus amigos, olha só, hein? Presta atenção. Vocês perceberam que todos esses filmes que falam que vai vir uma coisa lá do céu, deixam as pessoas apavoradas e ficam guerreando contra aquilo que está vindo do céu? Vocês sabiam que ali na verdade seria Jesus voltando e os ímpios lutando contra? Já pararam para pensar nisso, não? Você já parou? Agora eu vou mostrar rapidamente, tá? Os camaradas de Hollywood, eles fizeram um filme aí, não vai dar para passar todo, porque se a gente puder depois fazer numa outra ocasião, aí eu explico melhor. Então foi o seguinte, eles fizeram um filme, pessoal, que juntaram super-heróis para impedir a volta de Jesus. Já parou para pensar que coisa terrível? Depois de tanto colocar na mente das pessoas os super-heróis, os poderes deles, agora colocaram eles lutando para não deixar Jesus voltar. Eu vou passar essas imagens, tá? Só para vocês terem uma pequena ideia. Vamos ver a partir dali. Toda letra começa a aparecer na fronte das pessoas, parecido com o selo de Deus, ao invés de o 666, que seria a marca da besta. Mas no final, Superman voa para cima, impede que a segunda vinda aconteça e remove o selo de Deus na fronte de todos. O selo que seria os salvos, né? É muito difícil essa cena aí, viu, pessoal? Começaram a aplaudir porque Jesus voltou. Ele desistiu de voltar. Olha só, Lu. Nietzsche disse, não precisamos de Deus, só precisamos de Ubermensch, um super-homem. Então é adequado que Smallville termine com o super-homem derrotando a segunda vinda de um Deus que oferece salvação ao mundo. Então aí está ele todo orgulhoso porque ele pediu a volta do Salvador. Mais de 2000 anos atrás, Satanás teve êxito ao enganar o mundo sobre a verdadeira natureza de Deus, que quando ele enviou seu único filho, o mundo não reconheceu. Durante a Idade das Trevas, a Igreja foi envolvida com conceitos errôneos acerca do amor de Deus. A verdade foi misturada com crenças pagãs, corrupções e mitos foram mudados pelo Evangelho. Aqui, no século XXI, os enganos não mudaram, só se intensificaram. Os personagens das histórias foram transformados, mas o coração da mentira sempre ressoou dizendo que os deuses desse mundo são os heróis e o Deus do céu é um vilão malvado. O uso de magia se entrelaça tanto nas histórias como na vida dos artistas. O uso descarado de ajuda demoníaca é bem-vindo na configuração de histórias absurdas. Poderia ser que todas essas histórias mitológicas são parte de um grande plano mestre que sutilmente deixa pensamentos de dúvida e engano no mundo, levando-nos a ficar ao lado dos anjos caídos que foram lançados a essa terra? Ele se revela como Cristo cósmico, para confundir um dos maiores eventos supernaturais que o mundo irá presenciar, a segunda vinda. Como resultado do mundo sendo entretido com uma falsa visão de quem Cristo realmente é, e cheio de visões fantásticas de como seria o fim do mundo, muitos que não estão diligentemente buscando a Bíblia para ter uma relação significativa com Cristo serão facilmente enganados. Serão enganados porque eles estudam a Bíblia. Como Cristo cósmico. Vemos final, essa doutrinação em alguns filmes mais graves de todos os tempos. Cristo nos adverte contra as falsificações deste grande adversário. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas,
e farão grandes sinais e prodígios, de tal maneira que enganarão, se for possível, até os escolhidos. Não sejam enganados por esses mágicos mestres. Se entidades demoníacas estão envolvidas na formação dessas histórias em quadrinhos, então eles devem ter um plano. Todos esses heróis fictícios estão influenciando o mundo a buscar um salvador que não é como o Rei do Céu, e estão preparando o mundo para desejarem as características que são as mesmas de Lúcifer, o Deus desse mundo. Deus desse mundo, o príncipe desse mundo. Há somente um super-herói que devemos desejar, um personagem que merece nossa maior atenção, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ali está Tomé, que duvidou, né? E eu voltarei, ele disse, né? Buscarei todos aqueles que me dele. Pois é, meus amigos, vocês viram que interessante? Então agora cai por terra todas essas mentiras, essas fantasias, essas lendas, conforme está na palavra de Deus, né? Segundo Timóteo vem dizendo, pregue a palavra, insiste em anunciá-la, porque haverá um tempo em que não suportarão ouvir a sã doutrina, como que sentindo irritação nos ouvidos, entregando-se às fábulas. Tu, porém, seja sóbrio, suporte as aflições e cumpra cabalmente o teu ministério. Então, vem falando de lendas, fantasias, as pessoas estão com a mente povoada, bombardeadas de mentiras e fica difícil ver a luz, que é a palavra de Deus. Mas como ele prometeu, ele falou assim que ele vai voltar aqui, nem que seja para buscar uma única pessoa. Que coisa impressionante, irmãos. Porventura haverá fé na terra, eu vou voltar, nem que seja para buscar uma única pessoa. Depois vocês dão sequência, São Mateus 24, o capítulo inteiro de São Mateus 24, fala tudo sobre o retorno de Jesus. Está muito próximo. Eu até falo assim, ele não vai voltar não, ele está voltando. Ele está voltando. Vamos mudar o breve virar, vamos mudar, né? Vai voltar para o está voltando. Aqui tem um finalzinho sobre dois Cristos que estão sendo seguidos hoje sem as pessoas perceberem. Eu vou ler para vocês aqui duas características, tá? Do Cristo da Bíblia e do Cristo da Nova Era. Como é que acontece? O Jesus da Bíblia, suas palavras não agradam a todos. Olha só, ele realiza salvação, ele tem poucos seguidores, ele prega que o seu caminho é estreito, é verdade? E a sua missão é fazer só a vontade de quem? Deus Pai. E diz que devemos negar a nós mesmos. Negue-se a si mesmo e sigam-me. E o Jesus, né, que falamos aqui da nova era, o falso Cristo, suas palavras agradam a todos, realiza ações como se fosse um gênio da lâmpada, tem uma multidão de seguidores, prega que o seu caminho é de vitória e conquistas, a sua missão é fazer a vontade dos crentes, não prega sobre renúncia e prega sobre autorrealização. Então vocês veem muito por aí as pessoas falando, né? Como é que eles falam de prosperidade, tantas outras coisas que são oferecidas e lotam igrejas, templos gigantescos, lotados, porque a promessa lá é diferente do Cristo da Bíblia. Não é verdade? É diferente. Então o Jesus da Bíblia, meus irmãos, ele fala que devemos obedecer a Deus e também negar a nós mesmos. Isso aqui serve para todos nós, para mim, tá, irmãos? Eu agradeço muito pela oportunidade, fico muito feliz mesmo de rever alguns colegas, alguns irmãos, tá? E que Deus possa iluminar a todos nós. Depois vocês vão pegar o folhetinho, você vai escolher o tema que achar interessante. Temos ali sobre saúde, sobre o suicídio, você escolhe um tema e no verso de cada folheto vem aqui o canal que eu tenho lá no YouTube. Aí vocês vão ver aqui, seria @MBS Escritor.
Tá ok? Então vem todas as informações, muitos estudos interessantes, testemunhos de pessoas famosas que mudaram de vida, aceitaram Cristo. Então tem eles lá falando, tá ok? E Daniel, qual é o nome do seu canal, querido? Canal Voz Ativa. Voz Ativa. Canal Voz Ativa. Então hoje o canal Voz Ativa do nosso amigo Daniel gravou, né? Depois ele vai disponibilizar. Ele tem sido acompanhado aí em vários países, né? Que Deus abençoe. Então eu fico muito feliz mais uma vez pelo convite. Temos agora outra mensagem? Agora o Josafá fala um som, é isso? Som. É maravilhoso ouvir essas mensagens que o próprio Miguel disse que praticamente a igreja não se prega mais hoje, né, infelizmente. E a letra desse hino vai falar sobre os cuidados que nós temos em nossas vidas. São tantos que acabam nos sufocando. E nós temos que tomar muito cuidado para que isso não nos tire dos caminhos de Jesus. Que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e a oração, ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses se esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror, com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor,
queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo Amém. Então, no caso, quer ele mesmo ver Cristo voltar, que isso seja o desejo de todos nós, porque está insuportável realmente viver nesse mundo, irmãos. Muita tragédia, muita tristeza, e só nos apegamos realmente a ele. Falta pouquinho. A minha parte encerrou aqui. Isso. Depois o Ronaldo está aí, cadê o Ronaldo? Ah, sim, amanhã teremos os meninos, que horas? Vamos ficar de pé. Agradecemos o Miguel, Deus continue te abençoando. E também o trio, tá? Deus abençoe. Lembrando que às 17 horas temos o encontro Você Mulher. Venham e traga uma amiga.
Amém. Vindo muito forte e tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. Vivifica, Senhor, nossas forças. Oremos? Muito obrigado, nosso Deus e Pai, por mais um dia que nos concedesse, Senhor, pela mensagem, Senhor, pelos louvores que aqui foram apresentados para a honra e glória do Santo Nome de Jesus. Nesse instante, ó Pai, eu te peço uma bênção especial sobre cada família que é representada, sobre todos aqueles, ó Pai, que vieram buscar a tua face, e vivifica, Senhor, todos os teus filhos na face da terra, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, de muitas coisas terríveis. O Senhor disse que aí apenas é o começo das dores. Imagina quando realmente for como uma dor de parto, Senhor. Dores terríveis. Senhor, tem misericórdia. Quantas pessoas estão dormindo, estão deixando os teus caminhos, porque não acreditam naquilo que o Senhor disseste. A tua palavra diz, Senhor, lá em Timóteo, que o Senhor não mente. O Senhor disse que vai voltar. Nem que seja para buscar uma única pessoa que crê em Ti, com todos os anjos do céu. Então, nesse instante, eu te suplico, Pai, seja o meu pedido essa manhã, que todos nós venhamos buscar forças, vigor em Teu nome, em Tua presença. Amém. Porque muitos foram mortos e perseguidos, a Tua palavra vem dizendo que ainda vai acontecer isso, e tem acontecido. Vai ser uma coisa assim, Senhor, de pessoas desmaiarem de terror. E se nos afastarmos de Ti, Senhor, teremos medo, pavor, e o Senhor nos chamou, nos escolheu, o Senhor chamou cada um de nós para não ter medo, mas levar a Tua palavra. Mais uma vez te agradeço, Pai, por todos que compõem essa igreja, todos da direção, que todos sejam ricamente iluminados por Ti. Amém. Nos leve de volta aos nossos lares, ó Pai, seja feita a Tua vontade sobre cada um de nós, Teus servos, em nome de Jesus. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pode ouvir meu louvor. Vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel, além do amor, pois aqui entreguei o